A Prinsky Meditações apresenta o áudio de um tape de Joel S. Goldsmith. Eu sou a videira. Há muitos séculos, sob a influência de nossas crenças teológicas, viemos aprendendo que a bondade de Deus para conosco depende de sermos dignos e merecedores. Se pecamos e somos maus, Ele nos nega o seu bem. Por isso, já de início desejo esclarecer aos que estão nascendo espiritual que Deus é amor, Deus é a lei, Deus é princípio, Deus é inteligência divina e Deus é vida eterna. Se a vida dependesse de nossa virtude, se nossa maldade pudesse nela interferir, se qualquer outra coisa pudesse afetar seu fluxo harmonioso, como se explicaria o ensinamento bíblico de que a vida é eterna e imortal? Acaso o referido ensinamento diz que a vida é imortal apenas quando ou como ou se você faz certas coisas? Não. Isso faria com que a vida imortal dependesse de você ou de mim, e não é assim. A vida imortal depende apenas de Deus. Não há nada que possamos fazer para conquistá-la ou para que Deus nos negue. Não podemos rogar que Deus nos dê vida e nem há pecado que impeça a imortalidade e a eternidade da vida. Deus é amor. O que, então, podemos você ou eu fazer para mudar a natureza amorosa de Deus? Poderíamos mudar nosso amor pelos filhos se eles nos fizessem algo desagradável? Claro que não. Se humanamente somos capazes de amar nossos filhos, mesmo quando não merecem, mais amor o Pai Celestial está emanando constantemente para nós. Pode você aceitar a verdade que Deus é amor, não apenas quando você é digno e merecedor, mas também quando se comporta de certa maneira? Pode admitir que Deus é amor e que sua chuva cai igualmente sobre justos e injustos? O Mestre Jesus Cristo negou alguma vez o bem ou a cura a alguém pelo fato de ser um pecador? Perguntou ele em alguma ocasião às multidões, se eram bons ou se dissipavam ou economizavam o seu dinheiro. Ao ressuscitar o filho da viúva, teria ele perguntado se o moço tinha sido moral ou imoral, honesto ou desonesto? Ou simplesmente o ressuscitou, destruindo assim a crença do mundo na morte? Todos conhecemos a resposta. Em nenhuma ocasião de seu ministério Jesus recusou cura, suprimento, perdão, reforma ou restauração a alguém, por temporária crença no mal. O princípio é este: uma vez que Deus é amor, nosso bem deve ser infinito, sem nenhum se ou mais, porque a graça de Deus não depende de algo que você ou eu façamos ou deixemos de fazer. A graça de Deus não pode ser retida. Embora possamos ligar ou desligar a eletricidade, abrir ou fechar a torneira, não podemos abrir ou fechar o fluxo de Deus. Deus é, e Deus é amor em toda a plenitude. Consideremos a seguir que Deus é vida. Isto não significa que Deus seja vida somente nas idades de 6 ou 16 anos. Deus é vida. Então por que não é também aos 60, 90 e aos 120 anos? O motivo é que as palavras eu, meu e você entram em cena e dizemos, minha vida ou sua vida, e imediatamente pensamos na data de uma certidão de nascimento. Se Deus é vida, que importa a data de nascimento? Deus é a única vida e ela é infinita. É culpa de Deus se mudamos, envelhecemos, ou ficamos doentes, fracos e decrépitos. A vida de Deus é infinita, eterna e imortal e assim sendo é a única vida na qual podemos esquecer as idades sua e minha. Da mesma maneira, Deus é amor. Esqueçamos, pois as condutas sua e minha. Alguns de nós podemos estar bastante mal hoje, outros melhores, alguns piores. Talvez alguns de nós estávamos melhores no ano passado do que neste, mas o amor de Deus a seus filhos não mudou e nem o seu poder cessou. O braço direito de Deus é poderoso. A mão de Deus não se omitiu. Deus é poder, mas sendo bom, Deus é a força do bem. Pode, então, negar ajuda,
suprimento ou paz a alguém. Não, mas você e eu podemos provocar impedimento ao pronunciarmos as palavras eu, meu e você. Eu posso não ser merecedor, não estar preparado ou não ter suficiente compreensão, mas o amor de Deus não depende de meu entendimento. Assim que você começar o tratamento de cura, os primeiros chamados serão para o que o mundo chama de menos importância, e em pouco tempo, você poderá concluir, tenho alguma compreensão, ou estou conseguindo resultados através do meu entendimento. Se você o fizer, nunca se tornará um curador ou instrutor eficiente, porque jamais curará através de seu entendimento. Deus proíbe que sua presença e poder dependam da sua compreensão. A cura é uma atividade do Cristo. Decorre da compreensão de Deus. Vimos dizendo minha vida, minha saúde, meu suprimento, meu valor, meu entendimento, sem considerar que deve ser a compreensão de Deus. O Mestre deixou isso bem claro, quando disse que, de si mesmo nada podia fazer, mas que era o Pai nele quem fazia as obras. Portanto, é a compreensão do Pai. Do momento em que abrimos nossa consciência ao fluxo de Deus e cessamos todo este contrassenso acerca de nosso entendimento e de nosso bom ou mau comportamento, podemos estar seguros de que o fluxo de Deus apagará e purificará qualquer erro ou intento que tenhamos em mente hoje, dissipará toda a punição a erro passado. Devemos chegar à compreensão de que não é o nosso entendimento que faz isso, mas o de Deus. Devemos abandonar as velhas ideias e crenças judaicas de um Deus de castigo e recompensa. Deus é amor. Deus é vida. Cada um de nós ainda conserva, dos tempos de infância, alguma ideia de Deus ditada pelos ensinamentos ortodoxos e teológicos, de que não podemos ganhar o favor de Deus por certos atos de omissão ou comissão. Muitos ainda creem que o favor de Deus pode ser obtido por algumas formas de oração, adoração ou abstenção. Isto não é verdade. Podemos ter certeza de que Deus não é influenciado pelo homem, isto é, Deus não é influenciado por você ou eu individualmente. Deus é luz, e se caminharmos com Ele, estaremos na luz. A chuva de Deus cai e se a queremos, devemos caminhar na chuva. Deus é, e Deus é amor. Deus está derramando sua infinita graça e não a estamos aceitando devido ao uso de tais palavras como eu, meu e você. Devemos deixar essa crença de que participamos na obtenção do amor, da graça e da doação de Deus, e lembrar que nossa única participação é aceitar essa evidência, abrindo nossa consciência para receber a divina graça. Os escritos de O Caminho Infinito contêm centenas de verdades que se resumem em apenas uma, a natureza de Deus. Medite sobre: que é Deus? Qual a natureza de Deus? Qual é o caráter de Deus? Quais são as qualidades de Deus? Qual é o verdadeiro Deus? Não o Deus que nos ensinaram a adorar quando crianças, ou que adoramos ignorantemente agora. Tente esvaziar os vasos já muito cheios, porque não podem ser enchidos com o novo vinho. Desfaça-se de suas velhas crenças e esteja desejoso de começar tudo de novo, ainda que você tenha 70 anos, admitindo que se você conhecesse melhor a Deus, você estaria demonstrando bem mais a graça divina. Esqueça tudo o que você tenha pensado ou lhe tenham ensinado acerca de Deus, e mais uma vez, comece com essa pergunta: que é Deus? Do momento em que você começa a compreender que Deus é amor, saberá que aquele amor está fluindo irrestrito, ilimitado e livre, porque a natureza de Deus é infinita. Seria impossível a Deus estender-nos somente uma parcela de amor, dar-nos 90% de saúde e prover-nos com 60, 70 ou 80 anos de vida. É verdade que estamos demonstrando apenas uma parcela de amor e de suprimento ou somente 60, 70 ou 80 anos de vida e vigor. Pode perfeitamente ser verdade que não haja muito amor fluindo em e através de nós,
mas isso nada tem a ver com Deus. Tem a ver com alguma crença falsa de que nós, de alguma maneira, se pudéssemos encontrar uma fórmula mágica, faríamos fluir o bem de Deus, ou poderíamos de algum modo impedir o bem de Deus. Não é um tanto absurdo acreditar que podemos viver somente 60, 70 ou 80 anos em boa saúde e vigor, quando a única vida que temos é Deus, e a vida de Deus é infinita, e não depende do que possamos fazer a respeito dela? A vida é dependente da habilidade de Deus em manter sua própria vida imortal, eterna e indefinidamente. Não é estranho que muitos tenham tão pouco conforto na vida, quando o Mestre nos disse que a verdade é o Consolador. Ele não disse que nos mandaria limitada quantidade de conforto, mas sim o Consolador, o único, a plenitude do Consolador. No entanto, durante todo esse tempo, estivemos satisfeitos com uma pequena porção por termos acreditado que fosse tudo o que tínhamos merecido. Ao fazer o seu testamento, você não determinará o que cada um de seus filhos merece, nem dirá, este tem sido razoavelmente bom, assim deixar-lhe-emos uma boa quantia. Este outro não foi nada bom, nada receberá, mas este terceiro tem sido muito bom, assim deixar-lhe-emos uma grande soma. Não, você dirá, temos 3 filhos e dividiremos igualmente entre eles. Quanto mais generoso é nosso Pai Celestial e quanto menos é que Ele nos julga. Deus não se apoia em julgamento ou condenação para com nossos pecados, porque o único motivo de nossos pecados, fatos e erros, é a ignorância. Somos responsáveis por nossa ignorância? Não. Desde a infância ouvimos nossos pais e outras influências. Por um sentimento de obediência, lealdade e temor, aceitamos estas falsas crenças, mas não somos castigados por elas. A escola da vida está aberta a qualquer um de nós em qualquer ocasião que desejarmos começar. Por nossa iluminação encontraremos a liberdade. É somente na ignorância que encontramos discórdia, limitação, pecado, doença e morte. Em nossa iluminação encontramos abundância infinita, liberdade, imortalidade e eternidade. Assim, a despeito de qual seja a sua idade, lembre-se de que só há um assunto no qual você necessita ser esclarecido. Qual a natureza de Deus? Deus é luz e nele não há trevas alguma. Pode você ver Deus como o grande amor do universo, no qual não há ódio, inveja, ciúme, malícia, vingança ou mesmo lembrança do passado. Você pode ver Deus como vida imortal e infinita? Se assim for, você pode trazer harmonia ao seu corpo e vida durante a noite. Somente a crença de que aquilo que você está fazendo, ou deixando de fazer, é que causa doença ou pecado na carne. É apenas a crença de que o erro está em você, e não está. Assim, procure lembrar-se desta verdade. O homem jamais pode influenciar Deus. Deus é todo bondade e a graça de Deus perdura para sempre. Elimine o uso de eu, meu, você, e centralize por inteiro o seu pensamento na palavra Deus. Não pense mais acerca de o que sou eu em conexão com Deus. Faça-se estas perguntas. Está Deus retendo algum bem? Pode Deus negar esse bem? Há alguma razão para Deus negar? Tem Deus o poder de suprimir sua própria benevolência, amor, proteção e diligência? Não há ninguém no planeta Terra suficientemente grande para influenciar Deus a fazer mais do que Ele próprio já está fazendo, e nem pecado tão grande para impedir-lhe ser Deus. No capítulo 15 graus de João, lemos, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele o cortará, e todo que der fruto, ele o limpará, para que dê ainda mais. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, como eu em vós, como o ramo, de si mesmo, não pode dar fruto, se não estiver na videira,
assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pensemos, agora, no primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vós sois os ramos. Em sua mente, visualize um tronco de árvore do qual crescem muitos ramos. Remova, agora, o tronco. Tudo o que você deixou são muitos ramos soltos e pendentes no espaço, desligados uns dos outros e de qualquer coisa, cada um com a necessidade de se manter no ar. Isto, naturalmente, é impossível e em pouco tempo cada um destes galhos será consumido a pouca vida que estava em si e decairá. Agora, vamos restaurar o tronco da árvore e perceba o que aconteceu aos ramos. Encontramo-los todos ligados à árvore, que está enraizada e fundada na terra, retirando para si umidade, substâncias minerais, luz solar e tudo mais que é necessário para crescimento e desenvolvimento e fluí-los aos ramos. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. O Cristo é a videira, ou o tronco, e nós somos os ramos. Cada indivíduo parece ser um ramo sozinho, desligado, separado e à parte de qualquer outro galho, e cada um provavelmente está imaginando como pode progredir sozinho. De onde ele consegue sua vida, sabedoria e suprimento. O que o sustém? Cada um está avançando, lutando e se empenhando para conseguir, com seus próprios esforços, felicidade e salvação, como se essa luta pudesse manter e suprir-lhe a vida. E aqui as Escrituras claramente afirmam que nós somos ramos ligados à videira. O Cristo é aquela videira. Portanto, apesar de invisível à percepção humana, cada galho é ligado a outro, porque somos ligados à videira. Chamamos Cristo a isso, o Espírito invisível de Deus, ou o Filho invisível de Deus, e cada um de nós está ligado ao outro devido a essa videira central ou tronco. Compreendemos, agora, que somos menos dependentes de nosso próprio poder, força e sabedoria porque somos ligados a essa videira central. Por causa desta videira, não há necessidade de vivermos afastados uns dos outros, ou de lutarmos uns contra os outros. Estamos unidos na videira, somos um em Cristo. Somos um em Cristo, mas demos um passo avante e aprendamos que meu Pai é o agricultor, Deus, a verdade universal, a vida universal, a mente divina e o amor infinito, é o agricultor, ou o equivalente da terra na qual a árvore é enraizada e fundada. Somos ramos ligados invisivelmente à videira, que por sua vez, é uma com Deus. Eu e meu Pai somos um. O Pai está em mim, e eu nele. Portanto, este Cristo invisível, o tronco invisível da árvore ou da videira enraizada e alicerçada em Deus, recebe todo o bem para si e o lança para nós. Não percebe você que nosso suprimento não depende de nós, assim como o suprimento do ramo não depende de si mesmo? O ramo é dependente somente do seu contato com a videira, e do contato da videira com o solo, com o agricultor ou com o Pai. Em nossa experiência, este princípio funciona desta maneira. Como um estudante, você é um ramo,
E quando você vai a um instrutor ou a um praticante, ele pode temporariamente ser a videira, quando ele sabe que, de si mesmo, ele não é nada, senão uma videira. Deus, o Pai em nós, é o agricultor, e o instrutor é um com o agricultor. Em unicidade com Deus, o agricultor, toda a verdade, força curadora e supridora flui do Pai, através dele, para você. Foi com essa compreensão que o Mestre pôde alimentar e curar as multidões, e através dessa mesma compreensão, qualquer mestre ou curador pode ser o canal através do qual Deus flui para você. Isso depende de você? Não. Depende do curador ou do mestre? Não. Depende da graça de Deus fluindo através da videira para os ramos, e durante o tempo em que a videira permanece enraizada e alicerçada em Deus, nessa medida ele fluirá através da videira para você. Lembre-se de que nem sempre você precisará que um instrutor ou praticante seja sua videira. Este é somente um relacionamento temporário. O Mestre disse a seus discípulos, se eu não for embora, o Consolador não virá a vós. Em outras palavras, depois que essa verdade tenha sido demonstrada pelo contato com um instrutor ou um praticante e depois que você tenha ganho sabedoria na compreensão de que a cura não veio dele, mas simplesmente através dele, do Pai interno, você está pronto para o próximo passo. Então, que você compreenderá o Cristo invisível. A videira não é necessariamente uma pessoa, nem mesmo um Jesus, mas o Cristo é a verdadeira parte invisível em mim. Portanto, eu, como ramo, estou ligado a essa parte invisível em mim, a qual, por sua vez, está enraizada e alicerçada em Deus. Ele é o Filho de Deus em mim. Portanto, o Cristo está no Pai, e o Pai está em mim. Essa compreensão é a verdade curadora. Nesse ponto você pode perguntar-se se há qualquer coisa que você possa fazer ou não, que possa impedir esse fluxo do bem. Sim, há uma coisa. Você pode esquecer que há uma videira invisível a qual está unido. Você pode esquecer que o Pai é o agricultor, e que todo o bem de Deus está fluindo. Pode começar a acreditar que eu seja separado e a parte de você ou vice-versa, e que se você tirar alguma coisa de mim será beneficiado. Eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque, sem mim, nada podeis. A menos que você reconheça sua unicidade consciente com a vida invisível, o Filho de Deus em você, você nada pode fazer. Você será eliminado e será um ramo consumindo seus poucos velhos 70 anos de vida, e finalmente, secará e cairá. Você será eliminado, não por Deus, mas por quê? Vós não permanecestes em mim e nem deixastes minha palavra permanecer em vós. No momento em que você se colocar à parte como um ramo e esquecer sua união com o Cristo invisível, justamente porque não pode ver, ouvir, experimentar, tocar ou cheirá-lo, e portanto, decidir que você não o tem, voz de pouca fé, você será eliminado. Lembre-se sempre, mesmo em suas dificuldades mais lúgubres, em suas piores doenças, ou em seu mais terrível pecado, que você está ainda unido a essa vinha invisível, e que ela, por sua vez, está enraizada e alicerçada no todo do Pai, o todo do agricultor. A própria natureza de Deus não lhe permite reter o fluxo que dele passa da videira e desta você. Se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Mas isso não significa que você deve pedir no sentido material, dai-me um lar mais lindo e um carro melhor. Não. Você deve simplesmente pedir a continuação da graça infinita. Pedir para a contínua realização da onipresença. Pedis e não recebeis. Por que pedis mal? Deus é Espírito e ao Espírito não se pedem coisas materiais, mas é justamente isso que fazemos, quando oramos por coisas. E depois,
surpreendermos-nos por não as haver recebido. Então, que alguém poderia dizer, bem, você não vai à igreja frequentemente, não é muito bondoso ou indulgente, retarda seus afazeres, portanto, você não é muito merecedor. Deus é o Pai infinito. Pense até que ponto você é pai ou mãe, e então pense em Deus como Pai infinito. Deus é Pai infinito, sem fazer distinção de pessoas, e através da videira invisível está continuamente nos provendo tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento. Nisto é glorificado meu Pai, em que produzais muito fruto. Entende você o sentido disso? Seu Pai é glorificado somente na proporção em que você produz muitos frutos e frutos ricos. Seu Pai não é glorificado pela avareza, ou pelo fato de você ir a um mercado procurar a carne e os produtos mais baratos. Seu Pai não é glorificado quando você tem que se acostumar com um automóvel de terceira mão. Não. Isso não glorifica o Pai. O Pai não pede que você tenha alguma coisa no campo material, mas o que você tem de bom não é senão a evidência da glória do Pai e não da sua. Se você tem um bom lar ou boa renda e começa a acreditar que os conseguiu devido à sua compreensão ou sua bondade pessoal, não fique surpreso se ficar privado deles. Isso porque você estaria glorificando suas próprias qualidades, sua própria natureza e caráter, e essas você não possui. Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. E quando você compreender que a glória de Deus está se manifestando através deste bem que veio a mim, você pode esperar ainda maiores frutos porque você reconheceu a fonte. Olhai para mim, e sede salvos, reconhecei-o em todos os vossos caminhos e ele vos dará abundante e ilimitado bem. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis em meu amor. O Mestre nos deu somente 2 mandamentos. É amar a Deus, reconhecê-lo como a grande vida, a fonte de tudo, a origem de tudo, porquanto a ele pertence todo o poder, e portanto, a glória, de eternidade a eternidade, e o outro, amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, como pode você amar a Deus, a não ser na compreensão de Deus como amor? Como pode você amar a Deus se acredita que Ele está retendo algum bem ou o está punindo, ou fazendo alguma coisa que você não faria a seus filhos? Você só pode amar e honrar a Deus se puder vê-lo como vida gloriosa e infinita, vida livre, desimpedida e não afetada pela virtude ou transgressão dos homens. Amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo é visualizar aquela árvore e lembrar que cada ramo é seu próximo e que seu próximo está recebendo seu bem através do mesmo Cristo, invisível do Pai, o agricultor. Pode ser ocasionalmente necessário, mesmo enquanto criar essa oração para seu próximo, que você temporariamente lhe empreste ou dê alguns dos bens materiais para ajudá-lo no decurso de uma etapa cruciante de falta ou limitação. Mas você nunca terá de incumbir-se ou sustentar continuamente o pobre merecedor, porque não haverá pobre merecedor se você amar seu próximo como a si mesmo. Toda vez que você vê um indivíduo em alguma forma de pecado, doença ou mesmo morte, apenas visualize rapidamente a nossa árvore e silenciosamente agradeça a Deus por aquele tronco. Aquele tronco unifica-nos e possibilita que cada um de nós se alimente da única fonte infinita, e não um do outro. É então, que você está amando a Deus no mais alto grau e a seu próximo como a si mesmo, porque você está conhecendo a mesma verdade acerca de seu próximo como, de si mesmo. Nestas passagens de João, percebemos a verdadeira visão de Deus, o infinito invisível, como a fonte de todo bem, o qual não pode, de forma alguma, reter nenhum bem. O bem está sempre se exteriorizando individualmente no que chamamos o Filho de Deus, o Cristo, que é a sua parte invisível, e através desse eu invisível, ao corpo físico, à mente, alma e espírito do ser individual, para manifestar a glória de Deus. Somos prevenidos, que o ramo não pode dar frutos,
de si mesmo. Portanto, não pode haver bondade pessoal, saúde ou fartura pessoais. O ramo deve extraí-los através da videira de Deus. Todo ramo que em mim não der fruto será arrancado. Isto poderá levar-nos a crer que depois de tudo, Deus provavelmente pune um pouco, mas isso não é verdade. Se você não permanece nesta verdade, se você não mantém sua consciente unicidade como Cristo em si, e através dele sua unicidade com o Pai, você será eliminado. Será você mesmo quem se separa da graça de Deus e será, portanto, eliminado, destruído, queimado e definhará. Permanecer nesta verdade é viver, mover-se e ter seu ser nesta conscientização de sua unicidade com Cristo, e da unicidade do Cristo com o Pai. Isto, naturalmente, não significa que estamos unidos a pessoas, mas unidos ao invisível, de maneira que mesmo estando no meio do oceano, ou em um deserto, seríamos capazes de dizer, mas eu ainda sou um ramo da videira, e a videira ainda está ligada ao agricultor, Deus, e portanto, o lugar em que me encontro é só no sagrado. Toda vez que tivermos pensamentos de desespero, estaremos admitindo que somos um ramo separado da videira e essa do agricultor, que não podemos alcançar, nem a um, nem a outro, ainda que durante todo o tempo ele esteja aqui mesmo onde estamos. Ele está em você e ele está unido à onipresença. Vou preparar um lugar para vós, para que onde eu esteja, vós também possais estar. Você pode perguntar-se, onde está o eu sou? Toda vez que você disser eu sou, isto é, onde eu sou. Esse onde eu sou é onde você está? Onde você estiver, a videira, Pai e o agricultor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você deve sempre lembrar que o agricultor, Deus, não dá e não nega, mas continuamente é. A videira em você, o Cristo, não o está julgando, mas está aqui para abençoar e perdoar, suprir e amar. Qual era a missão do Mestre? Ir mostrar a João novamente aquelas coisas que vós ouvis e vedes. O cego recupera a visão, o coxo anda, os leprosos são limpos e o surdo ouve. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. O Cristo está ali para amparar, suprir, sustentar, aliviar, curar, perdoar e regenerar. Está aqui para fazer ressurgir da sepultura e realizar a ascensão. Não há palavra, em toda a mensagem e missão do Mestre, que dê qualquer motivo à autocondenação. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Se você regressar ao velho estado material de consciência e não permanecer na palavra, será punido muitas vezes. Toda vez que você se esquecer de que é um ramo unido à videira invisível, a qual, por sua vez, está ligada ao agricultor, o Pai interno, estará cometendo pecado. Você poderá ser pródigo 12 vezes, se o desejar, mas você pagará a penalidade. Se você voltar à crença de um indivíduo separado e à parte de Deus, um ramo pendente no espaço, atrairá para si carência e limitação de suprimento, de saúde, de força e de eternidade. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Nisto é meu Pai glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O caminho infinito revela que Deus é um ser individual infinito, e portanto, Deus constitui nosso ser. Tudo o que é espiritual, eterno e imortal em nós é o ser de Deus. O que é mortal, humano e finito não é uma expressão de Deus, mas uma ilusão, e não pode ser elevado à atmosfera da cristandade. Isso deve morrer, mas essa morte não é o que normalmente se pensa como morte. É a morte do falso conceito de Deus e do homem que foi construído ao longo dos anos, que constitui o que pode ser chamado de experiência humana. Quando morremos diariamente para essa experiência humana, renascemos na experiência espiritual. Jesus reconheceu sua filiação com o Pai,
e ao mesmo tempo, negou o poder à sua humanidade, quando disse, eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Podemos esperar fazer mais do que Jesus fez e reivindicar mais por nós mesmos do que ele reivindicou? Quando ele foi chamado de bom mestre, Jesus chegou ao ponto de negar isso. Por que me chamais de bom? Não há bom senão um, que é Deus. A verdade é que Deus, o Pai, aparece individualmente como Deus, o Filho. Se disséssemos que expressamos Deus, estaríamos tentando ter algum poder próprio. Mas isso não temos. Deus, sendo infinito, somente Deus pode se expressar, e Deus se expressa como ser individual. É Deus se expressando, não um homem expressando. E Deus se expressando se torna você e eu. Em nossa identidade espiritual, Deus sempre é a presença, e Deus sempre é o poder. Nunca temos poder, nunca. Todo poder é poder de Deus, à medida em que flui da divindade, aparecendo como nossa capacidade individual. Se fosse sua capacidade ou a minha, seria limitada, mas, como toda capacidade é de Deus, é infinita. Jesus entendeu seu próprio nada e assim, tornou-se um instrumento através do qual a totalidade de Deus poderia aparecer. Potencialmente, qualquer pessoa que possa entender suficientemente o nada da humanidade pode, nesse grau, demonstrar a totalidade de Deus. A razão para discórdias ou desarmonias de qualquer natureza é um falso senso do eu. Que problema existe que não diz respeito à palavra eu? Ou que não poderia ser eliminado, se não houvesse um pouco de eu? Se o senso pessoal do eu está fora do caminho, não há problema. O único problema que alguém já teve é eu, e se não houvesse eu, não haveria problema. O causador de problemas é o senso pessoal de eu. Enquanto eu achar que preciso ganhar a vida, encontrar um lar ou decidir o que fazer no próximo ano, apenas por esse tempo enfrentarei problemas de uma natureza ou de outra. Existe apenas um erro em todo o mundo, e isso é manter um falso senso de eu. Desista desse falso senso de eu e tente encontrar algum erro restante. Mantendo um falso senso de eu, temos um eu que sou eu e um eu que é você. E esse eu que deve ser mantido e sustentado imediatamente se torna um problema. A solução para os problemas, individual e coletivamente, é obter o senso correto de eu. A palavra eu significa Deus. Isso nunca significa qualquer pessoa. Significa Deus aparecendo como pessoa. Essa pessoa é sempre governada por Deus, mantida por Deus e sustentada por Deus. É Deus mantendo sua própria identidade como pessoa, assim como a natureza mantém sua identidade como uma rosa, uma orquídea ou uma tulipa. Deus mantém e sustenta sua identidade como você, como eu e como todos. Não se decepcione consigo mesmo se encontrar alguém e descobrir que não pode vê-lo dessa maneira. Isso acontece. Isso acontece em nossas casas e comunidades, assim como na vida nacional e internacional. A maneira de olhar para isso é perceber que na imagem externa, qualquer mudança tem que vir de dentro de nós mesmos. Em cada um de nós existe humanidade suficiente para tornar impossível, de uma só vez, eliminar o eu que se chama Mary, Henry ou Joel. Mas nós podemos começar. Hoje podemos começar a morrer diariamente. As declarações de citação são de pouco valor. Em vez disso, devemos nos perguntar, como eu morro? O que Paulo quis dizer com morrer diariamente? Existe um processo como morrer diariamente? Existe um processo como renascer do espírito? Se houver, que eu me ocupe disso agora. Quero ver se consigo descobrir como morrer. Quero ver se consigo descobrir como renascer, e então parar de citar passagens. Existe uma maneira de morrer diariamente. É preciso tomar um pouco a atitude dos 11 discípulos,
que se reuniram com a intenção de escolher o 12º para substituir Judas, que cometera suicídio. Quando se encontraram, sua oração foi: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos os homens, mostra dentre estes dois qual escolheste. Nenhum desses 11 achou que era responsável por selecionar o discípulo certo. Nenhuma pessoa usou a palavra eu. Nenhum deles achou que era da sua conta quem foi selecionado. Todos estavam de acordo. Pai, mostra-nos quem você escolheu. Se eu tiver uma decisão a tomar e disser para mim mesmo, eu devo tomar essa decisão hoje, ainda hoje, posso recorrer a Deus e perguntar: Deus, mostre-me que decisão devo tomar. Com essa atitude de eu, é provável que tome a decisão errada ou não tome nenhuma decisão. A palavra eu está lá. Em vez disso, como Deus governa e dirige minha experiência, eu deveria dizer: Pai, mostre-me que decisão você tomou. Essa é sua vida. Este é o seu mundo. Este é o seu universo. Que decisão você gostaria de ter manifestada? Mostre-me sua decisão. Então, eu poderia me liberar de todo senso de responsabilidade, porque Deus não apenas me mostraria sua decisão, mas também a cumpriria. Aquele eu, que se preocupa com o modo como este universo deve ser administrado, ou como os negócios de Deus devem ser administrados, é um demônio. De fato, esse eu que estamos mantendo não sou eu, é um falso senso de eu. Seja na forma de uma decisão a ser tomada ou de alguma ação a ser tomada, a grande liberação vem com a percepção: obrigado, Pai, esse fardo não está sobre meus ombros para minha decisão ou ação. Mostra-me hoje que ação escolheste. Mostra-me hoje como serão meus trabalhos pela próxima hora ou pelas próximas 24 horas. Para que seja correta, deve ser tua ação manifestada como eu, tua decisão manifestada como minha escolha. É a atividade do teu ser mostrada através de minhas ações. Há uma graça milagrosa e salvadora nesta lição. Há um milagre do renascimento, isso se pudermos descartar a palavra eu. Eu sei que não podemos fazê-lo de uma vez só, como em uma grande explosão. Não pude fazê-lo inteiramente em todos esses anos, desde que soube disso. Muitas vezes há algum traço de eu, Joel, deixado na cena. Eu gostaria de ver esse eu tão completamente extinto que eu nunca mais o ouviria. Mas isso persiste. Existem raposinhas, existem pequenos demônios que nos fazem apreciar tanto o pequeno eu que não podemos desistir dele. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Todos nós podemos pensar em alguns dos problemas que enfrentamos e podemos ver como o eu está envolvido em todos os problemas. Um eu tão limitado em poder e sabedoria que não pode resolvê-los ou curá-los. Agora, vamos considerar o que aconteceria com o problema se o único envolvido fosse Deus, e em nossa meditação nos perguntássemos: haveria um problema se não houvesse um eu? Haveria tal condição se eu estivesse fora do caminho? Eu estaria nesse dilema se tudo dependesse de Deus? Dessa maneira, gradualmente, veremos que não há problema, exceto no que diz respeito ao sentido de eu como pessoa. Se tirarmos esse senso pessoal de eu e deixarmos o eu ser Deus, então o que acontece com o problema? Enquanto ponderamos isso, ouvimos essa orientação e direção interior. Enquanto meditamos na ideia de que essa não é uma decisão que devemos tomar e não há nenhuma ação a ser tomada, ela nos abre os ouvidos e reconhecemos que existe um Pai que pode nos dirigir. Isso nos faz buscar orientação dentro de nosso próprio ser. Não estamos mais com esse cavalheiro em uma nuvem, conceito de Deus, mas nas profundezas de nosso próprio ser, em harmonia com o infinito, sintonizados com o eu que realmente somos. Se estamos tentando ajudar alguém, o que isso faz conosco? Quando sentamos em silêncio e dizemos: o que estou tentando fazer?
Quando o eu que realmente faz é o eu que tudo sabe. Ele é quem sabe o que fazer com essa situação, e tem o poder de fazê-lo. Mais uma vez, mantemos nossa mente em Deus, reconhecendo como fonte, atividade, substância e lei. Em uma meditação em grupo, em vez de pensarmos em eu, minha ou meu problema ou minha saúde, o que acontece é que quando vários de nós nos sentamos e nos esquecemos desse pequeno eu, voltamos-nos para o eu que é Deus e compreendemos que eu, no centro de nós, é o fator governante em todas as nossas experiências, e o poder está sobre seus ombros. É a lei, a substância e a realidade. O que acontece quando descartamos todos esses eus separados e encontramos apenas um eu no meio de nós, com todos nós centralizados em Deus, e não em nossos problemas pessoais? Na maioria dos grupos em meditação, cada membro do grupo está pensando em si mesmo e em seus problemas. Mas tudo isso desaparece nesse tipo de meditação, no qual existe apenas um eu, governando, apoiando, mantendo, sustentando, alimentando, iluminando, ensinando, revelando, desdobrando e apresentando sua própria identidade, enquanto todos esses deuses separados estão ausentes. Foi dito que se pudéssemos ficar em silêncio sobre o assunto eu por até meia hora, se pudéssemos deixar o eu, Joel, completamente, ou eu, Bill, ou eu, Mary, e contemplar o eu que é Deus, teríamos o reino de Deus na terra. Se estudássemos as revelações religiosas e filosóficas do mundo, nunca encontraríamos um ensinamento mais profundo do que isso. E é por causa da profundidade desse ensinamento que ele não foi mantido na história da humanidade. Sempre que houve um mestre para revelá-lo, e alguns discípulos foram capazes de compreendê-lo. Depois que esse professor em particular e seus discípulos se foram, o ensino desapareceu, porque nunca na história do mundo houve muitas pessoas dispostas a deixar de lado o senso pessoal de eu. Temos dois exemplos disso na vida de Gautama, o Buda e Cristo Jesus. Buda descobriu essa verdade e a ensinou a seus discípulos, que foram inflamados com o desejo de entregá-la ao mundo. Para fazer isso, eles fundaram ashrams onde as pessoas podiam aprender sobre isso. Mas isso derrotou seu propósito, e o Buda se retirou do mundo, porque a palavra eu continuava em alta. Alguém sempre quis saber quem iria suceder ao mestre. Outra pessoa queria saber quem seria o zelador, quem seria o tesoureiro e o nome de quem estaria na propriedade. A palavra eu voltou a aparecer e a importância espiritual de todo o movimento foi destruída. Jesus experimentou a mesma coisa, e sua revelação é encontrada no livro de João. Ele subia e descia pelos campos, ensinava e pregava nas sinagogas, nas ruas, nas casas e nas colinas, tudo por causa de um desejo interior de libertar o mundo. Ele também encontrou aqueles que procuravam sentar-se a seu lado direito ou esquerdo. Esse eu entrou novamente. Não era uma questão do que Deus queria, apenas eu. Depois veio Judas e seu ciúme, e provavelmente o ciúme de alguns dos outros discípulos. O eu apareceu, sempre eu. A palavra eu foi o que destruiu uma obra espiritual em todos os estados e estágios, porque algum aluno sempre diz a si mesmo, isso é uma grande verdade. Isso me colocará na plataforma, e se não, me colocará à direita do mestre ou à direita do líder. Outra vez o eu entra em cena. Em vez disso, o aluno deve dizer, já que não existe um pequeno eu, não me importo se estou na plataforma ou aqui embaixo. Desde que eu saiba que Deus é o único eu, estou cuidando das obras meu Pai. Milagres acontecem quando eu não entra. Quando alguém nos pede ajuda e podemos perceber que não existe tal pessoa, que não existe esse eu, a cura já começou. Mas quando encaramos uma pessoa como eu e pensamos, como vou curá-la?
melhorá-la ou enriquecê-la. Nós destruímos nossa eficácia como praticante, porque não existe esse eu. O único eu é Deus, e ele não precisa de cura, ensino ou enriquecimento. Se alguém diz, estou doente, e nossa resposta é, bem, vamos ver o que podemos fazer para melhorar você, então é o cego guiando o cego. O paciente acredita em uma individualidade separada de Deus, enquanto nós também tivermos uma ideia de uma individualidade separada de Deus, nós dois vamos cair na vala. A única maneira de experimentar um ministério de cura de alto nível espiritual é convencermos-nos de que não existe um eu, ou ego, separado de Deus. Porque, se existisse, não haveria Deus. Não pode haver Deus e um ser mortal, doente, pecando e morrendo. Não apenas eliminamos a crença de uma doença física e uma causa mental, mas também a pessoa que a está experimentando, e chegamos à realização de sua verdadeira identidade. Não tomamos um ser humano e o tornamos mais saudável, mais rico e mais sábio. Revelamos Deus como um ser infinito e individual. Estamos interessados em ver o Deus do seu ser manifestado permanentemente. A maneira de fazer isso é morrer diariamente para a humanidade, renascer para nossa identidade espiritual e perceber, quando alguém pede ajuda, que em todo o reino de Deus não existe tal pessoa, tal condição. Ao mantermos e sustentarmos essa atitude, a harmonia começa a aparecer. Quando alguém da nossa família ou amigos envolvidos em algum senso de discórdia vem à nossa mente, em vez de nos preocuparmos em ver quanto podemos ajudá-los, sentamo-nos. Eu não vou acreditar que exista tal pessoa. Deus é infinita individualidade. Deus é uma pessoa infinita. Deus é o infinito, e além de Deus não há outro. A verdadeira maneira de ajudar é aprender a morrer diariamente, e a única maneira de aprender isso é começar com uma disciplina do que chamo de não eu. Não, essa pessoa não me preocupa. Ele não tem nada a ver comigo. O eu único e real está cuidando disso. Ao meditar, nunca trazemos um problema à meditação, nunca. E nunca trazemos uma pessoa que tem um problema à nossa meditação. Deixamos os dois lá fora. Não levamos nada à meditação, a não ser nossa reflexão sobre Deus e o mundo de Deus. O que é Deus? O que é o reino de Deus? O que é o governo de Deus? Qual é o resultado do governo de Deus? Qual é o resultado do reino de Deus na terra? Qual é o verdadeiro significado do amor divino? Como posso viver a afirmação, ama teu próximo como a ti mesmo? Depois de dizer a uma pessoa que vou ajudá-lo, o que faço imediatamente? Às vezes ela volta ao meu pensamento naquela tarde, naquela noite, no dia seguinte ou na semana seguinte. Quando isso acontece, eu sei que o problema provavelmente não foi resolvido, então há algo mais a fazer. E o que eu faço? Apenas digo a mim mesmo, tudo bem, sai agora e deixe-me voltar para Deus. Então volto-me ao Deus que não tem problema, corpo físico, vida finita e nem idade avançada. Eu fico ali com Deus, e se a pessoa continua tentando entrar, eu continuo empurrando-a para fora. Não a deixarei entrar, nem o rosto dela, nem a figura dela, nem o nome dela, nem o problema dela. Não quero que esse falso conceito de eu entre. Eu comungo com o verdadeiro eu do ser da pessoa, que é Deus. Eu comungo com ele, mas não com a identidade humana e os problemas da pessoa. Eu comungo com o que ela realmente é, o ser de Deus. Enquanto faço isso, a harmonia começa a aparecer. Se eu pensasse em alguém como um ser humano com problemas humanos, provavelmente seria apenas mais um benfeitor do mundo, e depois que o bem fosse feito, teria que ser feito novamente algum tempo depois. Mas se eu mantenho a pessoa como um ser humano com um problema fora do meu pensamento,
e me apego à sua realidade espiritual. Gradualmente trago sua verdadeira identidade à manifestação como sua vida. Esse tem sido o modo e o método da minha prática individual. É por isso que há um capítulo sobre tratamento ou meditação contemplativa de cura em todos os livros do Caminho Infinito. Embora essas meditações possam variar, o princípio básico de cada uma delas é o mesmo. Começa com a palavra Deus e termina com Deus. Em nenhum lugar, nada além de Deus entra. Nunca um paciente entra na meditação. Quando uma pessoa pede ajuda, minha resposta é recorrer a Deus. Deus. Deus precisa de ajuda? Não, Deus é vida eterna, e Deus mantém e sustenta sua própria vida. A vida não precisa de nenhuma ajuda minha. A vida é espírito, e o espírito é imortal e eterno. Não decai, não envelhece, não muda. Não há espaço nele para dores e queixas. Deus, Espírito, é a substância de todas as formas. Portanto, tudo que existe em todo esse universo é formado por Deus, uma formação do Espírito, da própria vida, da verdade, governada pela eterna lei de Deus. E nunca pode sair do reino de Deus mais do que 2 vezes 2 podem sair do lado de fora do reino da matemática, para serem diferentes de 4. Minha meditação permanece naquele círculo de Deus. Se é uma questão de inatividade, percebo que como Deus é a fonte de toda atividade, não poderia haver outra coisa senão a atividade perfeita, porque ninguém tem nenhuma atividade própria. Somente Deus tem atividade. Deus é a atividade do ser. Ninguém tem força própria. As Escrituras dizem, o Senhor é a minha força. E a força de Deus nunca falha, então não há força para aumentar e nenhuma para diminuir. Uma pessoa está em perigo de morrer? Como isso poderia ser, se a vida dele fosse Deus? A vida de Deus não corre o risco de morrer. Não, isso não pode ser. Pobres motoristas na estrada. Como poderia haver? Existe apenas uma mente, e essa mente é um instrumento da inteligência infinita, e é a mente do ser individual. Segundo as aparências, há muitas mentes na estrada, e inúmeras pessoas estão pagando a penalidade por aceitar essa crença. Eu mantenho a verdade de que Deus é a inteligência do ser individual e há apenas a inteligência infinita de Deus sendo manifestada. O homem não tem inteligência própria. Ele não pode ser sábio ou estúpido. Ele não pode ser bom ou ruim. Ele não pode estar doente ou bem. Somente Deus é inteligência infinita. Somente Deus é bom. Somente Deus é vida imortal. Não reconhecerei que qualquer pessoa é espiritual, perfeita ou boa. Reconhecerei apenas que Deus é bom, Deus é vida, Deus é amor, Deus é sabedoria infinita, Deus é inteligência e não há outra pessoa exceto Deus aparecendo. E portanto, não crédito a ninguém que seja bom, nem o condeno como mal. Não terei nenhum você, de qualquer pessoa. Vou apenas manter a verdade de que Deus é o único você de você, e a única coisa que pode ser manifestada através de você é Deus. Mas é Deus se manifestando, não é você. É Deus se manifestando como você. Então você não pode sequer receber o crédito por manifestar Deus, porque você não está manifestando Deus. Deus é que está se manifestando como você. Não há nenhuma glória pessoal, nenhuma demonstração pessoal. Qualquer mal que vemos não existe. Nossa aceitação disso como mal é o que está causando o problema. Qualquer coisa de bom que vemos é Deus se manifestando, e atribuir esse bem a uma pessoa e dizer, você é saudável, ou eu sou saudável, ou você é rico, ou eu sou rico, é apenas estar longe de Deus. Somente Deus é saudável e somente Deus é rico. Nós não expressamos essa saúde,
Nós não manifestamos essa riqueza, Deus as manifesta. Só existe Deus manifesto como ser individual, sempre Deus, e a glória é sempre de Deus. Fim do áudio do tape de Joel S. Goldsmith. Eu sou a videira.